TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, queridos amigos, nossos assíduos, estudantes, observadores da palavra, aprofundadores do discernimento do Senhor através das páginas da Bíblia. Estamos iniciando mais um programa, numa nova temporada, num novo enfoque, onde nós estamos buscando conhecer os grandes personagens da Bíblia. E nós estamos no programa de hoje exatamente sobre a segunda visão sobre Salomão. Já tivemos no programa passado um início sobre Salomão, quem foi, como iniciou-se, e hoje nós vamos mergulhar um pouco mais nesse assunto. Conto com isso, com a presença do Padre Carlos, a quem agradeço. Obrigada, Padre. Olá. Com a nossa amiga Ieda, professora também, teóloga, e agradeço a presença que vai nos orientar aqui também, né, Ieda? Então, sem mais delongas, para que a gente possa aproveitar bastante essa riqueza de Salomão, nós vamos iniciar, gente, estamos no primeiro livro de Reis, agora no capítulo 6, pegando para a gente conhecer um pouquinho sobre a construção do templo. Vamos pegar do versículo 11 do capítulo 6 até o finalzinho do 22, para que a gente possa entender realmente como é que Salomão se dedicou à construção desse templo. E aqui vai dizer: a palavra de Yahvé foi então dirigida a Salomão: quanto a esta casa que estais construindo, se procederes segundo os meus estatutos, se observares as minhas normas e seguires fielmente os meus mandamentos, eu cumprirei em teu favor a minha palavra que dei a teu pai Davi, e habitarei no meio dos israelitas, e não abandonarei meu povo Israel. Salomão edificou o templo e o concluiu. Forrou com placas de cedro o lado interno das paredes do templo, desde o pavimento até as vigas do teto, revestiu com madeiras o interior, e cobriu com tábuas de cipreste o assoalho do templo. Construiu os 20 côvados a partir do fundo do templo, com tábuas de cedro, desde o pavimento até as vigas, e fez para o templo o debir, ou Santo dos Santos. O templo, isto é, o Ecal, diante do debir, tinha 40 côvados. No interior do templo, o cedro era esculpido com flores e festões. Tudo era de cedro e não se via pedra alguma. Salomão dispôs um debir no interior do templo para nele colocar a arca da aliança de Yahvé. Diante do debir, que tinha 20 côvados de comprimento, 20 côvados de largura e 20 côvados de altura, e que revestiu de ouro fino, ele recobriu de ouro o altar de cedro. Salomão revestiu de ouro fino o interior do templo e fez passar correntes de ouro diante do debir que revestiu de ouro. Ele revestiu de ouro o templo todo, absolutamente todo o templo. E nós associamos... Absolutamente. E nós associamos muito bem Salomão com sabedoria, com riqueza, com a questão das vestes finas e com ouro, né? Isso tem a ver com relação ao respeito que ele queria oferecer a Deus, a reverência que ele queria oferecer a Yahvé, ou isso tem um pouco a ver com a vaidade de Salomão? Eu penso que seja um misto, uma mistura das duas coisas, né? Porque ele era um rei vaidoso, né? E também tinha reverência a Javé, né? Ele era um homem temente a Javé, um israelita temente, que foi escolhido por Deus, amado por Deus desde o seu nascimento e escolhido para construir o templo. E é interessante aqui nesse trecho que você leu no versículo 11, né, que existe uma condição, ele está construindo o templo, né? Existe uma condição para que Javé habite esse templo,
no 13 ali diz, né, habitarei entre os israelitas, não abandonarei o meu povo Israel. Porém, voltando um pouquinho, ele diz assim, ó, se você, lá no 11, né, no 12, no 12, quanto a essa casa que você está construindo, se você se comportar de acordo com meus estatutos e observar minhas normas e seguir os meus mandamentos, eu cumprirei em seu favor a promessa que eu fiz a seu pai, Certo. de estar presente no templo. É interessante que aqui tem que se manter a fidelidade à aliança. Então, o mais importante não é a estrutura física, né? O mais importante seria a presença de Javé no templo. Certo. E aí, antes de Salomão construir esse templo, a Arca da Aliança, ela vivia era construída com uma tenda. Então, antes de Salomão construir o templo em Jerusalém, Davi, pai de Salomão, ele morava numa casa de cedro. E o santuário, né, que guardava a tábua da lei, a arca da aliança, era construída uma tenda, que foi construída lá no Êxodo, né, quando o povo ainda andava no deserto. Então, Davi, ele não se conformava. Ele falou para o profeta Natã, né, que ele tinha um desejo de construir um templo para Javé. Né? Não era justo ele morar num palácio de cedro e Javé morar na tenda. A tenda, né, o tabernáculo, era o lugar onde ficava, né, as duas tábuas de pedra, o decálogo, onde havia ali, né, os mandamentos, né, a aliança que o povo tinha feito com Javé. Aí então Davi transporta a tenda para Jerusalém. Esse transporte tem toda uma orientação, que são os sacerdotes levitas que têm que fazer esse transporte. Depois, se vocês quiserem aprofundar no livro do Êxodo, lá no 28, no capítulo 28, ele vai falar sobre a construção da tenda, né, o transporte pela classe levita, né, do sacerdócio. Então, Salomão ele vai construir esse templo para Javé. E é interessante que ele diz assim, né, essa condição de Javé habitar no templo é para que tenha fidelidade à aliança. Então, Deus quer estar no meio do povo. Né? Deus quer habitar no meio do povo. Então, desde lá do Êxodo 28, capítulo 8, ele pede para Moisés também, Javé pede para Moisés, só voltando um pouquinho a história, né, do Êxodo, ele pede no capítulo 25, versículo 8, faça um santuário e eu habitarei entre eles. Né? Então é desejo de Deus estar no nosso meio, entre nós. Então Salomão, essa é uma parte da revelação, um princípio da revelação que começa lá no Êxodo, no deserto, né? E aí desemboca para uma revelação progressiva e futura. Que aí começa a construção do templo, que chega até a Jesus, que chega até a igreja, que chega até nós, que somos esse templo. Né? Mas nós estamos aqui para falar do templo, da construção do templo de Salomão. Mas a questão da espiritualidade do templo é muito bonita, porque lá a plenitude da revelação do templo, dessa presença de Deus no meio do povo, de Deus que quer habitar junto de nós, Deus que não nos abandona em momento nenhum, essa presença, a plenitude dessa revelação, São Paulo, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, ou 6, se eu não estiver enganada, ele vai falar, por acaso vocês não sabem que vocês são templo do Espírito Santo e que Deus habita em vós? Então, existe essa espiritualidade do templo. Né? Mas, então, voltando aqui para a construção do templo de Salomão, né, que é muito diferente também do templo de Javé. Né? Será que nós temos... até Javé vai perguntar, vai questionar Davi depois, né? Você tem condições de construir um templo para mim? Né?
Deus habita num templo que não é feito pela mão humana. Olha só a revelação bonita que é. E essa presença de Deus em cada um de nós. Né? Então, Salomão, ele começa... Davi, ele já começa a juntar ouro, prata, riquezas para poder deixar para Salomão construir esse templo. Já existe, né, uma oferta para o templo, para a construção do templo. E aí, então, nós vamos ver todo esse luxo, toda essa grandeza que vai ter, tudo revestido em ouro, todos os utensílios do templo vai ser revestido em ouro. Então, isso tem um custo muito alto. Né? Isso tem uma exploração. O sistema tribal já não estava funcionando mais, a partilha. Então, tudo era a construção do templo, né, em troca da construção do templo, tributos. Tudo que as tribos, porque Israel estava dividido em 12 tribos, mas Salomão, ele importa do Egito uma administração política que ele vai dividir em 12 cidades, né, para ficar mais fácil essa cobrança de tributos. Então, a construção do templo foi algo assim... Que onerou o povo, né? Onerou o povo, né? Houve aí a exploração do trabalho escravo por parte, até mesmo os israelitas, tem alguns trechos aqui que são meio contraditórios. Uma hora o texto afirma que os israelitas não trabalharam de forma, não tiveram o trabalho escravo, mas no outro texto afirma que também eles trabalhavam, alternadamente, mas que eles também... Sim, Aí eu quero já aproveitar e fazer uma pergunta para o Padre Carlos, então. Justifica a vontade de se construir um belo templo para Deus a exploração do povo, Padre? Uma boa pergunta. É lícito? Ficamos entre a cruz e a espada. É lícito. Vejam bem, a gente vai entender várias coisas aí. Primeiro, a época em que estamos, em que a servidão era algo comum, assim como matar os inimigos era algo comum. Estamos em outros tempos, graças a Deus, embora não seja raro, mesmo aqui no Brasil, né, sem falar de outros lugares pelo mundo afora, que se encontram pessoas em regime de escravidão branca, que se fala, né? Até hoje existe isso daí, uma exploração muito grande. Então, a primeira coisa é ver a época em que estamos. Então, o que a Ieda coloca é muito certo. Antes da monarquia em Israel, cada um tinha o seu pedaço de terra nas tribos, cuidava daquilo, né, que era a herança da sua família, com tranquilidade. Quando precisava reunir para combater algum inimigo, o povo exterior se reunia, combatia e cada um voltava para a sua terra de novo, né? Agora estamos em outro regime diferenciado, o regime da monarquia, que desde o seu anúncio foi dito, o rei vai ter esses direitos, vai constituir os servos da sua casa, vai constituir os servos das suas terras e assim por diante. É o que acontece aqui. Então, no caso de Salomão, que é intensificado muito pela construção do templo, que demanda muitos recursos, a gente viu aí, né, as descrições de tanto de ouro e tal, e também ainda teve a construção do seu palácio, que era maior do que o templo. Certo. Talvez não tão luxuoso no seu conjunto, mas que também demandou muitos recursos. Então, basta dizer que era maior, né? Então, nós temos no templo, quem quiser ler depois no livro, vai ter a descrição dos ambientes, mais do que isso que nós lemos aqui, mas existia uma estrutura de pedra, por dentro toda a estrutura de pedra revestida dos cedros, e depois ainda revestido de ouro. Os cedros revestidos, né, de ouro. Então, a parte toda que era de madeira, ele fez então uma aliança com o rei Irã, de Tiro, Sidônia, que pegava parte do Líbano, onde tinham cedros, que o pessoal lá já eram artesãos, não só para extrair, né, para derrubar as árvores, mas para trabalhar cortar as madeiras de modo a poder então fazer esse revestimento todo. O rei Irã, de Tiro e Sidônia, cede, então, não só o trabalho ali local para a extração e o trabalho da madeira, que depois vai ser transportado, mas ainda cede bastante servos seus, né, para que vá fazer esse trabalho lá no templo também. Em troca de quê? Não era de graça.
em troca de que o rei Salomão sustentasse toda a sua corte com víveres, né, em geral. Então, a gente vai ter aí que o povo de Israel, Salomão convoca no sistema que a gente é conhecido como corveia, quer dizer o quê, né? O trabalho 12 de parte, né? Ela falou aqui, ele institui 3 turnos, né? 3 agrupamentos de trabalhadores que vão trabalhar revezando-se em terras de Salomão mesmo e também em terras do rei Irã. Então sai, né, os israelitas desses turnos saíam da sua própria terra, alguns iam trabalhar nas terras do rei Salomão, alguns iam trabalhar no estrangeiro nas terras do rei Irã. Depois nós temos, então nós temos aí trabalhadores estrangeiros, né, em troca das mercadorias. Nós temos um tanto de cidadãos de Israel que vão trabalhar fora das suas terras particulares para trabalhar na terra do rei, para poder sustentar então o contrato feito e a corte também, né, dos 2 reinos. E nós temos também aqueles povos vizinhos subjugados, desde Davi, que pagam impostos a Salomão também, né? Ainda nós temos o conhecimento, aparece no texto aqui, mas principalmente no conhecimento histórico, como naquele momento, e sempre foi assim, né? Nós temos estradas de comércio entre Egito e a parte da Assíria, né, que passam pela Terra Santa. Nesse instante, e isso foi o motivo sempre de disputa dessa terra naquela ocasião, no caso, né? Ora o Egito era mais forte e subia para conquistar, ora era a Síria mais forte e descia para conquistar aquilo. Sempre foi assim. Naquele momento específico, então, do início da monarquia, esses 2 reinos, Egito e Assíria, estavam enfraquecidos, deixaram de fazer essas incursões. Mas os povos, então, ao redor, que haviam sido submetidos, eles também tinham que pagar tributos a Salomão, que também eram utilizados nessas construções. Então veja, né, que existiam momentos, como foi o relato da rainha de Sabá, que nós vimos no programa anterior, em que a rainha, pela sabedoria de Salomão, vai lá e leva um monte de tesouros para Salomão, seriam presentes, mas isso, não era isso que mantinha as obras e a corte do rei, né? Ele tinha todo esse sistema de trabalho e que incluía impostos, incluía trabalho forçado e assim por diante. Então, veja bem, a gente vê também, se a gente tem a ocasião de visitar a Europa, por exemplo, aquelas catedrais góticas, né? Era tudo um sistema feito dessa maneira, né? Você tinha os servos, né, das terras e das pessoas que trabalhavam a troca praticamente de comida e bebida. A pergunta que eu ia fazer, a gente pode afirmar que Salomão, à medida em que o tempo foi passando, a vontade de se reconhecer, ser reconhecido realmente como rei, como todo mundo colocava, rico, cheio de sabedoria, cheio de riquezas, justificaria ele estar fazendo essa opressão toda? Quer dizer que ele poderia estar se esquecendo de Deus à medida em que essa vaidade foi tomando conta dele e ele foi dominando o lado humano dele, foi tomando conta? Existe isso sim, tanto que a gente vai ler no capítulo 11, né, até a que ponto chega isso. Mas eu diria que não desde o começo ele já recebe a corte, já recebe aquele testamento de Davi de eliminar inimigos, já recebe um reino estendido e que ele vai consolidar, né, a partir daquilo que é a experiência de Egito, etc., como já foi falado. Então, desde o início, a vaidade, né, que foi a pergunta anterior, porque realmente a gente está falando aqui de construção do templo, se justifica ou não, mas antes da construção do templo nós já temos toda a vaidade de Salomão, todo o luxo da sua corte que foi de deixar de boca aberta, né? Então nós temos aí as duas coisas, como já foi colocado. E Salomão, ele, desde que assume o trono, ele demonstra essas tendências. Pode ser sim que vá num crescendo, né?
Mas desde o início ele já constitui, já organiza tudo a partir da sabedoria do mundo, podemos dizer, né? E não só de Deus. Ok. Então, o que é importante ali para Deus é que mantém a fidelidade à aliança, o resto tudo é secundário, né? Não se pode dizer, assim, diretamente, creio eu, que ele esteja, nesse momento que ele faz toda essa exploração, que seja considerado naquele momento como um afastamento de Deus, assim como a morte dos inimigos também não era considerado um afastamento de Deus. Ok, nós vamos partir para um pequeno intervalo e já voltamos então, continuando o entendimento sobre Salomão. Gente, nós voltamos, estamos aqui, eu vou pedir que nós continuamos fazendo a leitura do primeiro livro dos Reis, desta feita, nesse segundo bloco. Eu vou pedir que vocês abram o capítulo 11, e nós vamos fazer uma pequena leitura aí do versículo 1 ao versículo 13, que é para a gente começar a entender o que começa a pesar na vida de Salomão. A gente já começou a ver que a vaidade de Salomão traz um peso, e agora nós temos um outro aspecto que vai também pesar na vida de Salomão. Eu quero começar por aí, que vai tratar das mulheres de Salomão. Começa aqui o versículo 1 dizendo: além da filha de Faraó, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, pertencentes às nações das quais Yahvé dissera aos israelitas: vós não entrareis em contato com eles, e eles não entrarão em contato convosco, pois certamente eles desviariam vossos corações para seus deuses. Mas Salomão se ligou a elas por amor. Teve 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. Pois é. Senhor Deus. E suas mulheres desviaram seu coração. Quando ficou velho, essas mulheres desviaram seu coração para outros deuses, e seu coração não foi mais todo de Yahvé, seu Deus, como o fora o de Davi, seu pai. Salomão prestou culto a Astarte, deusa dos sidônios, e a Melcom, a abominação dos amonitas. Fez o mal aos olhos de Yahvé e não lhe foi fiel plenamente como seu pai Davi. Foi então que Salomão construiu um santuário para Camus, a abominação de Moabe, na montanha a leste de Jerusalém, e para Moloque, a abominação dos amonitas. Fez o mesmo para todas as suas mulheres estrangeiras, que ofereciam incenso e sacrifícios aos seus deuses. Yahvé irritou-se contra Salomão, porque seu coração se desviara de Yahvé, Deus de Israel, que lhe aparecera 2 vezes e que lhe havia proibido expressamente que seguisse outros deuses, mas ele não obedeceu ao que Yahvé lhe ordenara. Então Yahvé disse a Salomão: já que procedes assim e não guardastes minha aliança e as prescrições que lhe dei, vou tirar-te o reino e dá-lo a um dos teus servos. Todavia não farei isso durante tua vida, por consideração para com teu pai Davi. É da mão de teu filho que o arrebatarei. Nem lhe tirarei o reino todo, mas deixarei ao teu filho uma tribo, por consideração para com meu servo Davi e para com Jerusalém que escolhi. A gente vê a fúria de Deus, porque não se esperava que Salomão, com tanta sabedoria, fosse cair no engodo das seduções femininas. E aí eu vou pedir socorro para Ieda, que Ieda, na sua visão feminina, como é que você vê isso aí? Então, o grande pecado de Salomão aqui foi a da idolatria provocado por suas mulheres estrangeiras. Pela sedução das mulheres. Pela sedução, pela infidelidade. Então, na velhice, ele... Lá no capítulo 3, do 1 até o 3, já começa antes da morte de Davi, quando Davi vai aconselhar Salomão, ele faz aliança, ele casa com a filha do faraó. Então, já começa a idolatria por aí. A idolatria. Porque um casamento, a gente sabe que o casamento entre reinos
envolve interesses econômicos, políticos, financeiros, E religiosos. religiosos, culturais. Aham. Então, o grande pecado da idolatria foi isso. Foi ele trazer para o povo de Deus, para o povo de Israel, né, outros deuses e cultuar e construir santuários. Então, não é tanto as mulheres, mas é a questão da aliança que ele vai fazendo com os reinos, através dos casamentos, através das mulheres. Né? E aí a gente viu que não foram poucas, né? 700 esposas, princesas e rainhas, fora as concubinas, 300. Então, ele fez o que Javé reprova. Aqui a gente podia falar até de adultério, porque Não seria nem adultério, porque quando a mulher trai o homem, é um adultério. Mas quando um rei tem um harém, não é adultério. Não Então, era. a gente percebe toda a mentalidade da época, uma mentalidade machista. Né? Isso. E É a mesma coisa do relato da criação. É Eva que oferece o fruto do Adão, entendeu? Então, essa mentalidade aqui que está colocando... Aham. então, não é tanto essa questão das mulheres, a questão é das alianças com os reinos e culturas, religião diferente, que vai ser influenciado por causa do casamento dele com as estrangeiras. Né? Então, ele fez o que Javé reprova, e Javé ficou irritado, como diz aí no versículo 9. Ficou irritado contra Salomão, porque este havia desviado seu coração para longe de Javé. Então, a condição para a presença de Javé, a condição tinha que ter a fidelidade a Javé. Saber quem é que manda no povo. Javé é o único Deus. Ele é o único Deus, não existe outro. Isso. Né? E aí ele traz para dentro do seu império, do seu reinado, vários deuses, e começa então a idolatria. E aí então Deus ele fala que vai tirar, né? Javé diz que ele vai tirar uma parte do reino, a maior parte do reino, né, que são as 10 tribos, e vai entregar para um servo dele. Mas isso depois da morte de Salomão, por causa em consideração a Davi. Javé poupa Salomão. Né? E aí nós vamos aí ver a questão já começamos aí no fim do império, a queda do império de Salomão. Tá. E a divisão do reino. Né? Eu quero entrar aqui numa parte que a gente vê que, por causa dessas faltas de fidelidade para com Deus, Salomão começa a sentir na pele o poder do poderoso ao se sentir traído. A gente vê que o templo construído por Salomão levou 7 anos, né, padre, para ser construído. E foi destruído. Número simbólico, a gente tem que lembrar disso. O 7 sempre, né, como um número... O 7, o 40 Isso. dos 2 reinados, esse número de esposas e concubinas, são números redondos, são sempre números simbólicos. E o 7, que é um número especial que une o 4, que representa a raça humana, com o número 3, que seria o poder divino. Né? Então, esses 7 anos levou para ser construído, quer dizer, um ano especial, um tempo especial e necessário para a construção do templo. E foi destruído pelo Império da Babilônia. Talvez já por causa dessas pequenas infidelidades, e hoje também a gente já vê que não foi mais reconstruído, hoje a gente vê aquelas ruínas todas ali. O Muro das Lamentações é uma parte do templo que foi destruído e que ainda perdura em homenagem às lembranças de Salomão e de todo esse seu poder, né, padre? Tem toda a história então, como ela colocou, né? A gente vem desde o tempo da tenda, né, do Êxodo, passando por essas várias etapas da história de Israel e vai evoluindo até essa construção desse templo, como você já colocou, quando foi da invasão da Babilônia, já nós vimos alguma coisa rapidamente no texto de Daniel, né? Então o templo de Jerusalém é destruído totalmente. Começa a reconstrução com o edito de Ciro, que permite ao povo retornar ali, com Esdras e Neemias liderando. Eles reconstroem o templo de uma maneira rústica. E esse é o chamado já segundo templo. E quando chega já na época dos romanos, já perto de Jesus propriamente, nós lemos então nos evangelhos que quando o templo já era uma outra coisa muito maior que foi construído por Herodes o Grande. Herodes o Grande ele fez uma terraplanagem muito grande, porque a gente sabe, né, o templo ele está construído sobre um monte chamado Monte de Sião. E
Herodes o Grande, no tempo do Império Romano, ele era vassalo então do Império Romano, ele faz uma obra imensa. Ele faz um muro enorme, uma terraplanagem muito grande, sustentada em parte por este muro, e daí a gente vai ter a descrição, que tem o templo dos gentios, o pátio dos gentios, o pátio das mulheres, o pátio dos homens, e depois então vem o pátio dos sacerdotes, o santo dos santos e assim por diante. Então é o Herodes o Grande, que era estrangeiro, né? Era rei de Israel, mas era idumeu, ele é que constrói o grande templo, que a gente conhece depois, que ele finalmente vai ser outra vez destruído pelo Império Romano, né? Quando da revolta dos judeus contra o Império. Então a gente começa a ver aqui, gente, por causa dessas infidelidades, a queda de Salomão, Ieda. Do império do rei Salomão. Sim. Então, Deus ali, ele fica muito irritado com Salomão por causa da idolatria, né? Por falta de infidelidade a Javé. E aí tem a promessa de que ele não vai ser punido. Mas após a sua morte, ele não é punido em consideração ao servo Davi. Né? Mas após a sua morte, então, um dos servos de Salomão vai ficar com a maior parte do reinado, as 10 tribos do norte, Israel, a capital era Samaria, e o seu filho Roboão vai ficar com só as 12 tribo do sul, as tribos do sul, Judá, a capital Jerusalém. Né? Mas tem a história, desculpa, tem a história do profeta, né, padre? Pode aqui quem herda o reinado, o trono de Salomão, então é o seu filho Roboão. Só que tem uma passagem aqui que vai justificar porque além da questão da idolatria e da ira de Javé contra essa idolatria, existe também a causa política, né? Se nós pegamos então o capítulo 12 agora, né, que já é o final praticamente do livro, vamos só ler ali o capítulo 12, versículo 10 e 11. Sim, que vai dizer assim, 10 e 11 do 12. Os jovens, seus companheiros de infância, responderam-lhe. A Roboão, tá? A Roboão. Eis o que dirás a este povo que te disse, teu pai tornou pesado o nosso jugo, mas tu alivia o nosso fardo. Eis o que lhes responderás. Meu dedo mínimo é mais grosso que os rins de meu pai. Meu pai vos sobrecarregou com um jugo pesado, mas eu aumentarei ainda o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, eu vos açoitarei com escorpiões. Ave Maria. Então veja bem, né? A sucessão trazia uma carga Não, tudo aquilo que nós falamos dos impostos, dos trabalhos, né? Que Salomão impôs para sustentar a sua corte e as construções, na hora que, né, Salomão morre, chega o Roboão, o seu filho, e começam a perguntar, o povo vai até ele, principalmente do norte, mas o povo vai até ele, olha, dá uma maneirada que seu pai, né, explorou a gente até não poder mais, e ele dá uma resposta dessa, aconselhado por companheiros de infância, ou seja, se ele fez isso, eu vou fazer muito mais contra vocês. Daí que vem a revolta civil, digamos assim, das tribos do norte, como o Ieda colocou, em que eles adotam como rei o Jeroboão, não o Roboão, filho de Salomão, mas Jeroboão, que era chefe do exército, e causa então a divisão entre os dois reinos, que vai durar até que o reino do norte se extinga, né, pela invasão assíria, e depois também o reino do sul venha a ser extinto pela Babilônia, e depois fica sob o Império Grego, o Império Romano, assim por diante. Isso aí vai trazer cisma político, cismas religiosos, né? Então, houve a divisão de todo o povo de Israel, né? Se Davi unificou o povo de Deus, né? Agora em sucesso, Salomão, a dinastia davídica, por causa da opressão, da exploração, né? Houve a divisão do povo, né? Então, um povo unido não é vencido, né? Agora, um povo que é dividido, ele é mais fácil de ser destruído por outros impérios. E aí a gente vai ver lá no 11 aí a morte de Salomão, que é o fim do império dele, né? Porque isso aí depois, né?
da morte dele. Então, ele morre no ano de 931. A Bíblia não diz aqui qual foi a causa da morte do rei Salomão, mas provavelmente uma morte por causas naturais. Ele morreu aí aos 80 anos. E o seu filho, Roboão, ficou, né, reinando em Judá, as 12 tribos, né, na capital Jerusalém. Deu continuidade aí, então, ao Tá. governo. Então eu quero até colocar aqui para vocês, isso aí está no capítulo 11, ali no fechando o capítulo 11, que vai do versículo 41, que vai dizer assim: ó, o resto da história de Salomão, todos os seus feitos, sua sabedoria, não está escrito no livro da história de Salomão? O tempo que Salomão reinou em Jerusalém sobre todo Israel foi de 40 anos. Depois Salomão adormeceu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e seu filho Roboão reinou em seu lugar. Aham. E aí, assim, padre? né, passamos a um novo momento da história, então, do história. reino dividido mais uma vez, né? Aham. Depois nós vamos ter, então, só assim para nós fecharmos, né? Nós vamos ter, então, que com a invasão da Síria no Reino do Norte, existe aquela questão de deportação, trouxe muitos estrangeiros para serem estabelecidos ali. Bom, antes disso ainda, né, quando houve essa divisão do reino, se estabeleceu um outro templo, que seria, o nome era Siquém, mas seria a mesma Samaria, né, que nós conhecemos. Então, o templo que era único de Jerusalém, se constrói um outro lá para o Reino do Norte, e assim vai, né? A história do povo do reino dividido é bastante longa, né? Uhum. Mas temos sempre, então, esses primeiros reis de Israel, que são os mais conhecidos, mais famosos, que nós estamos abordando aqui na nossa programação, dos homens importantes, os heróis da Bíblia. Mas segue essa história por bastante tempo ainda, por muitos reis, né? Então, padre, aqui fica para nós uma sensação estranha de que nós começamos a história de Salomão com uma euforia, porque Salomão recebeu de Deus desígnios muito especiais, porque ele foi humilde, pediu ao Senhor sabedoria, discernimento, que pudesse ser pródigo com sua gente, e assim aconteceu. Mas a gente vê que ao longo desses 40 anos, como o Senhor havia proibido que ele se aproximasse daquelas mulheres que rendiam homenagem a deuses outros, Salomão, não atendendo, ele realmente se deixa contaminar pela influência de outros deuses, de outras visões religiosas, né? E isso traz um peso, traz esse desgaste. A gente vê que o final, então, praticamente a gente sente que Salomão meio que foi abandonado por Deus, né? Por causa da sua infidelidade e as consequências dessa traição. Eu não diria até que foi abandonado, porque Não. Deus, assim, ele se compadece das nossas fraquezas, né? Tem um salmo que eu acho muito bonito, que fala de Deus, assim, desse amor, dessa compaixão, né? De Deus pelo ser humano que é fraco. Né? Aí a gente está falando de um homem religioso, Salomão, um rei, né? De uma fé extraordinária, de uma herança que ele recebe do pai. Pai, né, que foi um servo de Javé, escolhido por Deus, um grande homem de Deus. Quer dizer, até os homens de Deus também são falíveis. Os seus Nós deslizes. somos falíveis, né? Então, tem um salmo que fala Salmo 102, 103, que ele fala assim, né, do amor de Deus, que Deus nos perdoa os nossos pecados, Ele cura as nossas enfermidades, né? E Ele tira da sepultura a nossa vida e nos reveste, nos acolhe com carinho e com compaixão. Não tem um Deus maior do que este. Sim, a gente sabe do amor de Deus para receber e recolher aquela alma da pessoa que ele tanto amou, que proveu dele. Né? Mas a gente sabe que as consequências para aquele que abandona Deus, a gente vê as consequências na própria matéria, na própria obra onde ele se detinha. Né? A gente vê Salomão aqui realmente padecendo aquilo que ele poderia ter evitado. Talvez seu reino pudesse ter se tornado grandiosíssimo e talvez esse templo pudesse ter existido até hoje se ele não houvesse se deixado
levar por outras conversas que não a divina. Essa é a leitura da tradição deuteronomista, que vai pervade todo o Antigo Testamento praticamente, onde nós já falamos, o foco é a fidelidade a Javé, né? A aliança é o ser o Deus único. Isso é o critério básico, fundamental, praticamente único, de se julgar a fidelidade ou a infidelidade, tanto do povo quanto também de todos os reis, principalmente, porque os reis é que lideram. Eu gostaria de acrescentar só uma questão aqui. Quando nós lemos, então, esse primeiro livro dos reis, e principalmente essa parte, então, de Salomão, nós vemos que o seu reinado todo, até o momento da infidelidade, é descrito também de uma maneira idealizada. A gente vê aqui, então, no capítulo 11, né, quando narra a idolatria de Salomão, que nós já vemos, e depois, a partir do versículo 14, começa a narrar as revoltas contra Salomão, e diz aqui claramente que essas revoltas não foram só depois da idolatria, aconteceram durante todo o reinado de Salomão, mas que não foram narrados nesses capítulos primeiros. Então, mesmo a questão, logo no início do reinado, já fala que ele tinha se casado em aliança com o Egito, com uma das filhas do faraó daquele tempo, mas fica isso calado, né? Quando chega aqui no final, vai falar então das outras mulheres, desses cultos que foram importados, tudo. Então, para dizer o quê? Esses capítulos de 1 a 10 é uma narrativa bastante idealizada, em todos os aspectos, né, de Salomão, que não foi exatamente assim, e que só vai falar das suas mazelas a partir do momento que se instalam esses templos. Mas na verdade, não digo todo, mas uma boa parte do seu reinado, essas coisas já estavam acontecendo. Mas... Muito bem. Fica para nós o ensinamento de Salomão, que a grandeza nossa diante de Deus está principalmente na fidelidade, que apesar dos nossos esquecimentos e abandonos para com as nossas alianças pessoais para com Deus, Ele é misericordioso, acolhe a todos nós, né, com seu grande coração de Pai, e com certeza está disposto a se reconciliar sempre com o ser humano, mas que a gente jamais deixe de considerar que, acima de tudo, o Deus Yahvé é aquele que deve sempre dominar o nosso coração. Que as infidelidades sejam dominadas à medida em que a gente possa estar conhecendo e aprofundando a sua palavra. Agradecemos a sua presença, agradeço a presença de nossos mestres que foram tão sábios em nos iluminar nessas passagens bíblicas aqui sobre Salomão, e que vocês possam estar conosco em nosso próximo programa. E até lá, muito obrigada e salve Maria Imaculada. Salve Maria.